Boa noite, a paz do Senhor. Hoje, mais um estudo e nós estamos aqui para continuar, falando sobre os sonhos. Eu quero hoje estar conosco aqui a irmã Isabel, Fala. Boa noite, é uma honra estar aqui com os irmãos, Amém. com quem está nos assistindo. Com Amém. certeza, Deus vai se manifestar em nós. Amém. Irmão Jarbas, Boa noite, amada igreja. É mais um prazer estarmos aqui reunidos em nome do Senhor mais essa noite, levando o evangelho até a sua casa. É um prazer imenso estarmos juntos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre sonhos, Qual a direção das nossas vidas para que os nossos sonhos sejam realizados, Os nossos sonhos, eles têm que estar com Deus, conectado com Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de vocês e que vocês também possam dar, um ok, compartilhar, para que essa palavra venha alcançar vidas, em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, o irmão Jarbas, Jarbas. Amém? Vamos orar, gente? Pedir a Deus que se revele nessa noite? Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa reunião, por essa igreja, Deus, por essa mídia que abriu as portas para que, Senhor. através, nesse tempo, Deus, nesse tempo de tribulação aí, com essa Senhor. pandemia, de isolamento Sim, social, Jesus. o teu evangelho, Sim, o teu Pai. estudo bíblico Sim, possa Jesus. chegar nas casas dos irmãos, Deus, Aleluia. e toda a igreja Sim, ser abençoada. Deus. Nós agradecemos Amém, e louvamos o Jesus. Senhor por Sim, esses Deus. instrumentos que o Senhor nos deu, Amém. Pai. Glória a Abençoa Deus. essa igreja, a vida de Sim, cada Deus. pessoa que se chegar diante desse aparelho, Amém, Deus, Senhor. que possa haver ali uma revelação do Senhor, Deus. Aleluia. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Glória a ti, Jesus. Deus. Meus amados, nós vamos estar estudando aí sobre sonhos e nós vamos no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, versículos 7 e 8, fala assim: E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque e a Azarias o nome de Abdenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Amém. Daniel, ele foi levado juntamente com Israel, todo o país, escravo para a Babilônia. E Daniel, ele era príncipe do povo judeu, ele era um dos príncipes, Ele saiu de uma posição alta dentro do seu país, Era um menino que ia crescer, ia ter os seus cargos ali, e foi levado como escravo, longe do seu pai, longe da sua mãe, da sua vizinhança, de todo mundo que ele conhecia, levado como escravo. E ali, no desenrolar da história, ele vem a ser o primeiro-ministro do reinado de Nabucodonosor, depois do rei Dario. E, meu irmão, a estratégia da Babilônia em conquistar esses povos, ela era perfeita. Ele tirava os jovens, líderes, príncipes, tirava esses jovens do meio, trazia para o palácio, jovens de boa aparência, instruídos, pensadores, é o que a palavra de Deus fala, para que tivesse aprendendo ali de todo o conhecimento que a Babilônia tinha a oferecer, que no caso era o auge da época, Era tudo que se conhecia, a Babilônia era em primeiro lugar. Então, a Babilônia, meu irmão, ela é como se a gente fosse trazer para os dias de hoje, o significado da Babilônia nas nossas vidas hoje é a força que o mundo exerce sobre as nossas vidas. Exatamente. As tentações, É aquele lugar da derrota, é o lugar das prisões, é o lugar da angústia,
é o lugar da ansiedade. E a estratégia, né, inteligente de Nabucodonosor era o seguinte: tira as cabeças pensantes do meio do povo, tira as cabeças pensantes da nação. Por quê? Porque se não há pensamentos, não há sonho. E uma nação sem sonho, uma pessoa sem sonho, ele já está morto. Verdade. Né? Não tem mais nada para fazer com ele, não. Se a pessoa não tem um sonho, não tem alguma coisa que ele almeja, aquilo, né, que ele vai levantar cedo da cama e trabalhar e pensar em conquistar, como é que vai ser, ele está morto. Verdade. Não é? Ele é um zumbi. Então, a primeira coisa que o rei manda fazer, trocar os seus nomes. Né? A gente vê, nomes têm significados, e nomes da Bíblia têm um significado, glorificando a Deus, a maioria glorificando a Deus, né? Para que eles tiveram os nomes, né, trocados? Por quê? Para que eles pudessem perder a sua identidade, a identidade de judeu, a identidade de povo de Deus, convencer que você não é o que Deus está falando que você é. Exatamente. Não é? A Babilônia quer trazer isso para ele. Apague o seu passado. Esquece aquilo tudo que você já viveu lá. Mas no versículo 8 fala assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Meu irmão, ele decidiu. E você decide. Verdade. Você decide a sua vida. Você decide se você quer sofrer ou se você não quer sofrer. Né? É verdade. Às vezes, né, igual Daniel, ele foi tirado lá do povo dele. Eram 4 jovens que foram levados, né, cativos lá para a Babilônia, e esses jovens, eles já estavam inculcados neles a palavra de Deus. Eles eram tementes a Deus, fiéis, né, a Deus. E assim, Deus tinha propósito na vida daqueles jovens, né? Deus tinha sonhos para eles e planos, como tem na nossa vida, na vida de cada um. Deus quer que você sonhe, né? Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Quando nós estamos, né, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos resgatados do mundo e trazidos para Deus. Então, Deus começa a trabalhar em nós. Então, nós vamos ver isso, né, esta noite, que a nossa fidelidade a Deus, ela tem recompensa. Amém. Há recompensa, né, para nós. Eu lembrei de algo aqui, Daniel foi levado a ministro, né? Sim. Porque ele interpretou um sonho. Exatamente. Um sonho que Nabucodonosor tinha tido. Verdade. Ele foi, então, né, engrandecido ali na Babilônia, justamente porque ele foi o único que interpretou esse sonho, né? É verdade, né? Porque normalmente Daniel tinha uma comunhão com Deus. É verdade. E Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel. Foi para glorificar o nome de Deus, né? Então, esse talento, esse dom, foi dado por Deus a Daniel, como foi dado para José, né? Para José do Egito, como as irmãs falaram aqui a semana passada, né? E Deus tinha propósito na vida deles e também na nossa vida. Agora, como que os sonhos de Deus vão se realizar na minha vida? Amém? A gente tem que ter uma postura, né? Tem que ter uma postura diante de Deus. Postura diante onde você está. Às vezes você está vivendo um lugar onde que você acha que não é o lugar que você deveria estar. Por exemplo, imagina a vida de Daniel.
Ele foi tirado, né, do seu país. Imagina o tanto que ele não andou para chegar ali na Babilônia. Imagina ele sendo tratado como escravo até ali. Depois, não. Depois ele foi tratado como um príncipe, lá dentro. Ele ficou 3 anos estudando, comendo ali, o pessoal comendo do manjar, né, do rei. Ali ele foi bem tratado. É verdade, Mas né? ele passou por um período ali que ele não sabia o que é as incertezas. Né? Exatamente. E os parentes dele? Para onde foram? Né? Ninguém sabe, estava sofrendo, estava capinando, plantando, quebrando pedra, fazendo alguma coisa, mas estava. Mas aqui, igual a irmã Célia e a Isabel está falando, no versículo 8 fala assim, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Então, quando eu falo assim, é você que escolhe, é independente de onde você está, o lugar que você está inserido ou a situação que você está vivendo. Aí você fala assim, não, mas a própria palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Não fala? Fala. Então eu tenho que sofrer. Não. A palavra também fala que eu venci o mundo. Jesus falando, eu venci o mundo. Amém. Né? Porque tem gente que acha que o mundo conspira contra a pessoa, todo mundo está contra e essa pessoa tem que sofrer. Mas não é assim. Jesus falou assim, cada um pegue a sua cruz e me siga. Agora vem cá. A cruz tem que ser de madeira? Está escrito que ela tem que ser de madeira? Está escrito que ela tem que ser de papelão? Não. Ela pode ser de isopor, não pode não? Por que que eu tenho que colocar peso na minha cruz? Eu tenho que pegar minha cruz. Concorda comigo? Mas eu não tenho que pôr peso na minha cruz, tem? Não. Também não falou nem se a gente podia botar rodinha. Eu acho que eu vou botar rodinha na minha cruz. Ai, E é assim que Deus quer que a gente viva. Né? Porque Daniel, ele escolhe viver com Deus. verdade. Inserido ali dentro daquele palácio, no meio de toda aquela pompa, de tudo aquilo ali, ele escolheu andar com Deus. Ele resolveu viver uma vida sem contaminação. Ou seja, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. É verdade. Né? Ele era um homem livre. Né? E aí, que a gente vai falar, aí, quando a gente, né, entrega a vida da gente para o Senhor, você começa a ser dependente de Deus. E você começa a meditar na palavra. O princípio da fidelidade a Deus e das realizações dos seus sonhos depende da sua caminhada com o Senhor. Vai depender do seu esforço, né? Porque você viu que Daniel, ele se esforçou para estar sempre na presença de Deus. Amém. Né? Ele até negou aquele manjar ali, para poder estar em comunhão com Deus. E assim a gente, né? Nós temos que estar conectados com Deus. E quando você entrega a sua vida para o Senhor, Deus começa a trabalhar em você. E não precisa de muito esforço. O que precisa é você estar conectado com Deus sempre. E como que eu faço isso? Orando, meditando na palavra. E os nossos sonhos, eles estão ligados nas promessas de Deus. Verdade. Interessante também que eu percebo em Daniel a fé. A fé, A exatamente. fé em Deus, não só no Daniel, mas como os outros também, né? Exatamente. Essa fé foi que levou a Daniel a fazer diferença ali, né? Exatamente. Daniel orava 3 vezes ao dia. Verdade. Então, isso tudo fez com que Deus visse em Daniel um coração disposto a conhecê-lo. Por isso Deus agia em Daniel. É verdade. A fé é muito importante. É muito importante. A fé é o que nos move, é o que nos movimenta
para a gente poder acreditar que tudo vai melhorar. A fé em Deus. Verdade. Tem até um versículo bíblico aqui que fala que a fé é Hebreus 11:1. Eu vou pedir para o Jarbas, se ele encontrar para nós, ele vai ler. As coisas que se esperam. A fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Verdade. Aleluia. Mesmo que faz com que a gente espere. Esperar quer dizer sonhar, desejar. E quando a gente sonha com Deus, é muito melhor e é a certeza que esse sonho não vai se frustrar. É a confiança, né, que a gente tem que Deus vai fazer. É a dependência dele, né, em todos os sentidos. Então, em todas as lutas e adversidade nessa caminhada, né, de Daniel com Deus, ele buscou a Deus. E como que ele buscou a Deus? Lê para mim, Jarbas. Daniel, capítulo 10, versículo 12, fala assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Amém? Então, nós temos que aplicar o nosso coração na palavra de Deus. Nós temos que ter esse entendimento, né? Para que nossos sonhos possam se concretizar em Deus, porque às vezes você tem um sonho, mas esse sonho tem que estar no coração de Deus, conectado com Deus, né? Ele que vai transformar esse sonho. E para ele transformar esse sonho, precisa ser trabalhada por Deus, no seu caráter, em alguma área da sua vida que está precisando ser trabalhado, como um casulo ali, né, Jarbas? A gente tem que saber também, meu irmão, para a gente não se frustrar, não perder tempo, força, fadiga e trabalho, a gente tem que saber o que é um sonho de Deus. Porque muita gente vive numa ilusão, né, Célia? Vive. Né, Isabel? Vive com ilusão. Isso. E o sonho, ele é alimentado por Deus. Ele vem de Deus. Agora, a ilusão, ela é alimentada por Satanás, né? Satanás é que nos ilude, quer nos iludir, quer fazer que a gente viva uma vida de ilusão, né? Correndo atrás de vento, fazendo coisas que... Meu irmão, a coisa com Deus é muito reta, é muito clara, limpa. Na minha vida foi tudo assim. Tudo que veio com peso, com eu fazendo conta, eu tentando, mas se eu fizer isso, se fizer isso, tudo que eu... É ilusão, meu irmão, é ilusão do diabo. As coisas de Deus são retas, são claras. Verdade. Né? É tudo muito simples com Deus, Simples, né? exatamente, é a palavra, é simples. E como o pastor falou, você tem que estar com a cabeça na rocha, que é Cristo. Né? Se você tiver com a cabeça nas coisas do mundo, buscando as coisas do mundo, nada vai fluir na sua vida. Nada vai fluir. Né? Então, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Amém? Glória a Deus por isso. E eu quero também deixar aqui, já acabou, Jarbas? Sim, pode continuar. É no Salmo 37, que é um salmo assim, da promessa de Deus para nós. Quer que leia? Pode ler. Não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E se fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigneis por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indigneis de forma alguma para fazer o mal.
porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor habitarão na terra. Amém. Só tem? Até aí. Olha só, isso é uma promessa, né? Desfrutarão, né, da fartura. Esse salmo, se você for meditar nele, é o salmo da promessa, porque a palavra diz: se você busca ao Senhor, tudo vai ser acrescentado na sua vida, né? Você não vai ter falta de nada, porque Deus vai trabalhar a seu favor. E quando você exerce a palavra da fé, ela sai da sua boca e ela tem efeito. Eu creio nessa promessa que Deus tem para mim. Eu creio, em nome de Jesus. Então, essa semente é que tem que ser trabalhada no seu coração, né? Para você viver uma vida boa, uma vida bem, né? Tanto que a palavra fala que nós temos que meditar na palavra, né, dia e noite, para que tudo vá bem na sua vida. Amém. É verdade? Amém. Eu voltei aqui, foi numa palavra que o pastor Itamar pregou aqui, de José do Egito, né? Não, na verdade, não é José, não, foi o Jacó. Eu vi obediência, e para com Deus, para a gente receber a realização dos nossos sonhos, nós temos que obedecer a Deus. Primeiro, nós já sabemos que os nossos sonhos têm que estar pautados na Bíblia, né? É verdade, nas Porque promessas. a Bíblia, as promessas que estão na Bíblia, elas são os nossos sonhos. Nós não podemos sair criando sonhos, porque se nós formos na Bíblia, como nós devemos ir sempre, a gente vai achar ali todos os sonhos que nós necessitamos para viver uma vida abençoada, que foi a vida Amém. que Deus fez para nós, amém? Verdade, amém. E com certeza, Deus, Ele realiza esses sonhos a partir do momento que a gente conhece a Deus, compreende a vontade de Deus para conosco, né? É interessante que está aqui, né, em Gênesis 28, 11, primeiro contando para vocês, Isaac, ele queria que Jacó casasse, e ele não queria que Jacó se casasse com qualquer, não queria qualquer esposa para ele, e sim da linhagem ali de Israel, né? O povo de Deus. E ele, então, falou com Jacó para Jacó ir procurar uma esposa na família de Labão, que era parente deles, né? Então, aí eu vejo uma obediência, é o que nós devemos ter para com Deus, né? Aquilo que a palavra fala conosco, nós devemos ouvir e praticar. É verdade. Não é fácil, mas é aí que nós mostramos para Deus a nossa fé nele. Porque quando a gente abre o coração para Deus, Ele também tem prazer em nos abençoar. Amém. Glória E a nesse Deus. decorrer da ida, né, de Jacó, ele passou por um deserto. E muitas vezes a gente passa para alcançar o nosso sonho por um verdade. deserto. Trabalhar. Seja um deserto de problema financeiro, familiar, Saúde, enfermidade, né? Espiritual. Mas é no deserto que Deus vai falar conosco. Mas, Isabel, a questão do deserto também, a gente tem que entender uma coisa: o deserto não é o definitivo da nossa vida. Nós vamos passar. Só É uma passar. passagem, né? E a gente tem os grandes aprendizados da nossa vida é na tribulação, são nos desertos. Não é naquela época que você já está na vitória e está ali, no bem bom, desfrutando, né? É o tratamento, não, né? o tratamento, a vitória vem quando a gente está passando pela luta. É que a gente tem a vitória, não é no tempo de paz e de refrigério, não. Porque muitas vezes as pessoas, quando passam por esse deserto, elas querem desistir do sonho. Verdade. E foi importante, quando o pastor Itamar pregou aqui há uns meses atrás, que Jacó colocou uma pedra como travesseiro, porque ele estava cansado, né? Ali parece que de dia fazia muito calor e à noite muito frio. Então, a gente vai ver que realmente na nossa vida tem época que a gente passa por tribulação, né? E falta também, né? Que é a questão do frio aí. Mas o que eu entendi é que Deus colocou um sonho em Jacó quando ele estava dormindo. Porque enquanto ele estava caminhando, acordado, não tinha como parar para ouvir. Então, para a gente poder receber o sonho de Deus, a gente tem que estar
meditando na palavra, a gente tem que estar buscando, né, pelo Espírito Santo, e assim, conectado mesmo com as promessas de Deus. Verdade. E Deus colocou um sonho, né, na mente dele, ali ele sonhou, porque os anjos, colocou uma escada, né, os anjos subiam e desciam por aquela escada. Porém, tinha uma porta, né, aberta, né, em que o próprio Senhor falou com ele. Muito interessante isso, o próprio Deus falou com ele, né? E Deus falou que ia dar aquela terra para ele, não só para ele, mas como para a família dele. Os nossos sonhos primeiro, gente, tem que glorificar o nome do Senhor. Para glorificar o nome Tem do que Senhor. ser para glorificar o nome do Senhor, né? Porque as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Exatamente. Os sonhos vão nos enriquecer. E depois Deus disse que ia alcançar também toda a linhagem de Jacó, toda a família dele, né? Os herdeiros dele. Então, o sonho que Deus dá para nós vai nos abençoar, vai nos colocar na posição de filhos de Deus, na posição no qual Deus nos criou para poder sermos. Deus fala na palavra dele que ele nos fez reis e sacerdotes, né? Aleluia, né? Graças a Deus. E o que eu vejo interessante aí é que, igual o pastor Itamar explicou, né? Os anjos subiam e desciam, eram as orações. As nossas orações, gente, a gente faz aqui na terra, mas elas sobem lá para o céu, para o ouvido de Deus, para o altar de Deus, né? Amém. Então, é através da oração, através da busca na palavra, né? De compreender o evangelho, de compreender as promessas de Deus, que Deus vai colocar um sonho no nosso coração. Amém. Amém? Amém. Glória. Amém. Isabel, você falou uma coisa interessante, é o seguinte, que a gente tem que parar para escutar Deus, né? Eu acho que isso faz parte da oração. Verdade. Porque a gente tem uma mania de me dá, eu quero. E isso, aquilo, pessoa, isso, aquilo outro, amém, tchau e benção. Né? Mas a gente não para escutar. É a vontade de Deus. Como que você vai escutar um sonho? Como que aquilo vai entrar na sua cabeça? Se Deus deu um sonho a Jacó, deu sonhos a José, né? Mas Deus usa outras coisas. A gente tem que ter um tempo para parar, escutar Deus falar, sabe? Tipo assim, a gente que corre, O exercício, né? o exercício, a gente corre. Você não pode correr todo dia. O descanso faz parte do treinamento. Descansar é treinar. Verdade. Então, você não pode sair correndo aí todo dia da sua vida, não. Sabe por quê? Porque senão o fisioterapeuta vai fazer assim para você. Vem, filho, pode vir. Legal. Você se estourou todo, agora eu vou te consertar. Né? Então, o descanso para o atleta, ele faz parte do treinamento. E a nossa vida de oração, a gente tem que ter um tempo com Deus também. Eu penso assim, que tem que ter um tempo da gente ficar quieto. Verdade. Deus, estou aqui com o Senhor, ó. Pronto. Porque tem hora que a gente não tem nada para falar também, não. Não é? Já pediu, já colocou as coisas tudo diante de Deus, mas tem que ter um tempo de escutar. Né? Agora eu vou ler a palavra aqui, Deus, se você quiser falar, fala. Né? Aquela coisa, para escutar Deus falar, é um treinamento também, né? É verdade. E a nossa mente, ela tem que estar voltada para Deus, né? Deixando as coisas do mundo. Né? E muita gente não quer deixar. Fica, né, ainda, mas o mundo não saiu delas. E elas ficam correndo atrás de coisa, ainda quer que Deus realize. Que abençoe, né? Não é assim, né? Não é assim. Amém? Eu achei interessante o que o Jabas falou, né? Parar para ouvir Deus. A gente tem que parar. E hoje a gente está levando, assim, o nosso dia a dia muito corrido. A gente está correndo atrás de coisas que, claro, nos ajuda muito, né? Mas agora a própria palavra fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Amém. Então, parar para ouvir a palavra de Deus é muito importante. Eu aprendi que nesse altar, com a pastora, que nós comemos, almoçamos, tomamos café, alimentamos a mente com uma leitura, né, de livros, vendo algo, né, também na televisão, que a gente também cuida do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito.
Quando é que nós vamos estar conectados com o Espírito Santo? É quando a gente para e lê a palavra, medita nela, e como diz lá em Tiago 1,19, irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós temos que estar prontos para ouvir, né? Eu já ouvi falar muito e é verdade. A oração, ela não é um monólogo. Você vai falar, falar, falar. Não. Você vai fazer a oração, você vai colocar para Deus. Ele quer te ouvir, mas depois Ele quer falar. É um diálogo entre você e Amém. Deus, entre o Pai e o Filho. Amém? Verdade. Amém? Amém. Amém. Isso é uma coisa importante, né, Isabel? Porque imagina, se você tem um amigo, e esse amigo chega perto de você e fala e vai embora. A gente tem que aprender a escutar. E eu tenho essa dificuldade. Eu falo mais do que eu escuto. É um defeito grave. Eu sei que eu tenho esse defeito grave, né? Mas a gente está tentando aí se policiar, né? Escutar Amém. mais as pessoas e falar menos. Todos nós precisamos ser trabalhados, né, gente? Verdade. Eu gostaria de deixar um versículo bíblico, né, para quem nos acompanhou, né, com certeza ouviu aí tudo que a gente falou, mas com certeza o Espírito Santo vai falar muito mais no decorrer do dia, né? Amém. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Glória a Deus. Os nossos sonhos vão se realizar, com certeza, mas nós temos que aguardar, ter esperança, mas no Senhor, e não ficar olhando para o mundo, não ficar olhando para a circunstância, né? Verdade. Não ficar preocupado, ansioso, né? Mas sim buscar a Deus, congregar, ler a palavra, alimentar o nosso espírito com o Espírito Santo, pedir a Deus a direção, né? E aguardar. Amém. Amém. É isso aí, né? Então, que nessa noite, né, nós possamos repensar, né? Que Deus trabalha em nós, que Ele tem planos para nós, planos de paz e de um bom futuro. Amém? Glória Amém, a meus Deus. irmãos. E deixar só para arrematar finalmente aqui, uma postura diante de Deus, né? O cristão tem que ter uma postura diante de Deus, diante da Babilônia, né? Saber quem ele é e uma vida com Deus. Que Deus abençoe Amém. a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa Boa noite. noite, Em irmãos. nome de Fiquem na Jesus, paz. sejam abençoados. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia.